à luz. Eu sou a Bárbara, terapeuta holística, pós-graduanda em neurociências e escritora também. E hoje eu vim falar com vocês o tema diálogo interior. Eu não sei vocês, mas eu passo muita parte do meu tempo pensando por causa do meu trabalho, pensando nas coisas que eu tenho para resolver, e eu acho que vocês são iguais, né? A gente fica muito tempo na nossa cabeça, decidindo as coisas, trabalhando, pensando em relação ao filho, marido, o que vai fazer, o que vai comprar e tudo mais. Então, fora que a gente fica muito tempo no celular e tem todos esses estímulos que fazem com que o nosso cérebro fique muito mais ativo e pensando cada vez mais. Só que acontece que fora isso, fora as coisas que a gente tem para resolver, a gente fica conversando com a gente mesmo dentro da nossa cabeça. Eu não sei se vocês são assim, mas eu acho que boa parte é. E tipo assim, você cometeu um erro e você fala, nossa, não deveria ter feito isso, olha o problema que deu, não sei o que, não sei o que. Sem falar que, nossa, isso aconteceu por minha culpa. Sabe esse diálogo interior que a gente tem de, eu não tô tão bonita hoje, o meu cabelo tá feio, nossa, essa roupa tá estranha. Eu falei isso, agora todo mundo tá me olhando. E começa com um diálogo interior negativo. Vocês com certeza já passaram por isso. Eu passo, todo mundo passa, faz parte, né? Da gente ficar conversando com a gente e pensando coisas. O problema não é a gente conversar com a gente e pensar coisas. O problema é a intensidade disso, o quanto tempo a gente fica na nossa mente e também o que é que a gente tem de conteúdo na nossa mente. Porque muitas das vezes são coisas que atrapalham. É um diálogo interior que é negativo, que você se critica, que você se culpa, que você menospreza você, que você se trata pra baixo, você se põe pra baixo o tempo todo, que você não acredita em você. Então, hoje eu vim falar pra vocês prestarem um pouco mais atenção no que vocês estão pensando e na forma que vocês estão falando com vocês. Porque muitas vezes a gente fala da gente internamente de um jeito que a gente jamais falaria com outra pessoa. Ou falaria de uma pessoa somente que a gente odiasse, a gente faria isso. Porque com os nossos amigos, famílias e tal, a gente seria muito melhor, muito mais compreensivo, muito mais gentil, muito mais, teria muito mais compaixão, muito mais amor do que a gente tem com a gente. E eu falo isso porque esse é um trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo. Porque eu tenho a tendência a ser muito crítica comigo. Eu quero altos padrões de mim, eu quero ser boa no que eu faço, eu quero estar sempre bonita, eu quero estar sempre no meu melhor. Só que isso é possível, gente? A gente tem condição de ficar no nosso melhor 100% do tempo a vida inteira? Não tem! A gente vai cansar, a gente vai adoecer, a gente vai ter um problema para resolver, a gente vai estar de saco cheio, mulheres vão estar menstruadas, vai passar pela TPM, pela oscilação hormonal ou durante uma gravidez. Então, assim, não tem como a gente ficar o tempo todo 100% da vida no nosso melhor. E não tem como a gente não cometer erros. Eu queria chegar para vocês e dizer, gente, tem como a gente nunca mais errar na vida. Mas infelizmente não tem. Eu gravei o vídeo todo e depois eu percebi que tinha cortado logo no início. E já escureceu porque eu tava gravando no final da tarde, mas eu quis voltar e refazer o vídeo, tá bom? Eu não lembro exatamente o que eu tava falando, mas a conversa toda é sobre diálogo interior. E que o que? A gente tem que prestar atenção no que a gente fala pra gente. Porque muitas vezes a gente não fala com os outros, jamais falaria aquilo para os outros, mas a gente fala para nós mesmos. Então, qual é a percepção aqui? É você olhar para a forma como você fala com você. Porque isso vai ditar o seu relacionamento consigo mesmo. A gente fala tanto em amor próprio, mas às vezes a gente não percebe que a gente é completamente tóxico com a gente e que a gente jamais trataria qualquer outra pessoa do jeito que a gente trata a gente.
que a gente prioriza as outras pessoas ao invés da gente, que a gente fica o tempo todo se colocando para baixo na nossa cabeça, que a gente não confia na gente, que a gente fica se criticando, que a gente fica se julgando. Então preste atenção no que você está falando com você mesmo. Nos próximos dias, comece a prestar atenção, observar. Teve jogo, gente, então se eu não gravar, vocês vão ficar sem vídeo. Então eu decidi gravar, mesmo com todo o barulho do jogo e tudo mais, que vai estar aqui nessa hora. Preste atenção no que você vem falando pra você, porque o que você fala pra você vai guiar suas ações e vai guiar suas tomadas de decisões. E aí vai guiar os seus sentimentos, que o que a gente tem de conteúdo na nossa cabeça guia a forma como a gente se sente. Primeiro como é? Primeiro é um pensamento, depois é um sentimento, depois é uma ação, aquela ação se torna um hábito e aquele pensamento repetitivo se torna uma crença. Então você vai o quê? Agir a partir daquilo o tempo todo, você vai emanar aquela energia do conjunto dos seus pensamentos. Então, qual é a dica que eu aplico há muitos anos da minha vida? É vocês fazerem afirmações. Tanto vocês prestarem atenção no que vocês estão falando e falar, não, eu não vou mais pensar isso sobre mim, eu não vou falar assim desse jeito, quanto fazer afirmações. Toda vez quando eu acordo, não toda vez, né? Não faço todos os dias, mas eu faço muitos dias. Eu tento fazer quase todo dia, mas nem sempre eu faço. Há muitos anos que eu faço isso, afirmações. Acordo, coloco afirmações, tem umas que eu gosto, então eu já coloco, eu já começo a repetir aquilo assim que eu acordo. Pra o quê? Pra mudar o meu padrão mental, o meu padrão cerebral. Outra pessoa que eu indico muito pra vocês é o Hélio Couto, que eu sempre ouço também. Ele tem várias reprogramações mentais. O Hélio Couto é uma referência em física quântica, em ressonância magnética, em programação mental, e ele tem nos canais dele do YouTube e do Spotify as reprogramações que vocês podem acessar e ouvir. Então dá pra você fazer no dia a dia, só não quando você tá fazendo alguma coisa que requer muita atenção e tem um risco, como dirigir, por exemplo. Aí não, mas quando você tá lavando um prato, tá no carro como passageiro, tá fazendo outra coisa, você bota no ouvido e fica com aquilo, ou você pode pegar e mergulhar fundo e fazer todo o processo meditativo junto da ressonância dele. Então é um trabalho muito profundo, muito eficiente, que dá muito certo e eu super indico para vocês. Então, assim, prestem atenção no conteúdo mental de vocês. Do mesmo jeito que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala para os outros, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala com a gente, porque isso vai revelar muitas vezes crenças e padrões de comportamento que se refletem no exterior. Então, muitas vezes você está o tempo todo, por exemplo, atraindo pessoas que traem você, porque você fica assim, eu não mereço ser amada, eu realmente sou um inútil, eu sou incompetente. Quem é que vai gostar de mim assim? E aí você atrai para você pessoas que vão corresponder com aqueles padrões mentais. Agora, quando você fica colocando coisas positivas na sua mente, você vai mudar os seus padrões de comportamento, você vai mudar suas escolhas e isso vai reverberar no seu campo e você vai atrair cada vez mais coisas positivas. Então, cuidem do que vocês pensam, cuidem de como vocês falam com vocês. Do mesmo jeito que a gente tem que cuidar de tudo no externo, a gente tem que cuidar muito do interno. E é isso que define se a gente tem amor próprio e autoestima ou não. Tá bom? Eu tinha feito um vídeo maior, mas como tá tendo fogos e tudo mais por conta do jogo, eu vou fazer o vídeo mais curto, mas eu falei tudo que eu queria falar, só que de uma forma reduzida. Só pra vocês não ficarem sem vídeo hoje. Um beijo e, como eu sempre digo, olhem pra dentro, tá?